Falar sobre transformações geométricas bidimensionais, tá? O que são transformações geométricas bidimensionais? São operações aplicadas à descrição geométrica de um dado objeto, tá? E para que a gente aplica essas transformações? Para modificar a posição do objeto, tá? E quando a gente fala de modificar a posição, a gente está falando de translação, tá? Modificar a orientação do objeto, ou aplicar rotação no objeto, modificar o tamanho do objeto ou aplicar a transformação de escala, tá? E aí eu vou comentar de outras transformações além dessas transformações básicas, vou comentar sobre a reflexão e o cisalhamento, tá? O que é a rotação? A rotação, a gente consegue modificar a posição de um objeto adicionando offsets nas coordenadas dos vértices do objeto, né? Adicionando um offset à descrição geométrica do objeto, tá? A gente fez isso quando eu mostrei lá a implementação daquela função quadrado com vocês, né? Então lá eu estava somando um offset em x e um offset em y. Para diferentes offsets, a gente tem diferentes posições daquele mesmo quadrado, tá? Então tá aqui, eu tenho as minhas coordenadas iniciais, x e y, tá? Eu vou adicionar um offset em x, que eu estou chamando de tx, e um offset em y, que eu estou chamando de ty, tá? As novas coordenadas vão ser as coordenadas x', y', tá? X' vai ser x mais tx, y' vai ser y mais ty, tá? Usando a notação matricial, que a gente vai fazer isso para todas as nossas transformações, e depois vocês vão entender que o OpenGL utiliza a notação matricial para aplicar as suas operações, e, na verdade ele tem uma matriz de transformação, então a gente vai trabalhar com notação matricial aqui, tá? Usando a notação matricial, como é que fica, né? Como é que eu consigo x' é igual a x mais tx, e y' é igual a y mais ty, né? A gente vai fazer o quê? Eu vou chamar de P as coordenadas iniciais, x e y, vai ser um vetorzinho, né, com as coordenadas iniciais, x e y. Eu vou chamar de t um vetorzinho com os meus offsets, tx, ty, e p' as novas coordenadas x', y', tá? Então, se a gente fizer p' é igual a p mais t, a gente tem exatamente que x' é igual a x mais tx, e y' é igual a y mais ty, tá? Então tá aqui só mostrando graficamente o que acontece. Eu tinha um ponto P com coordenadas iniciais x e y, e aí ele sofreu um offset em x, que eu chamo de tx, um offset em y, que eu chamo de ty, e aqui está o meu novo ponto P', que tem coordenadas x' e y', tá? Então, se vocês pensarem num objeto, por exemplo, naquele quadrado a gente tem 4 vértices. Então, eu vou aplicar a translação a todos os vértices do quadrado. Então, eu vou ter novos 4 vértices do quadrado, tá? Então, vou somar tx a todas as coordenadas x e ty a todas as coordenadas y. No final, a gente tem o nosso quadrado em uma nova posição, tá? Depois, rotação. Como que a gente aplica a rotação a um objeto, tá? A rotação, quando a gente fala de rotação, a gente tem que dar como parâmetro um ângulo de rotação e um eixo de rotação, tá? Quando a gente está trabalhando com bidimensional, o nosso eixo de rotação necessariamente é um vetor que é perpendicular, né, perpendicular à tela, tá? Porque a gente vai rotacionar os nossos objetos apenas dessa forma, eles são bidimensionais, tá? Então a gente sempre rotaciona em torno de um eixo de rotação. Então o nosso eixo de rotação agora é um vetor perpendicular à nossa tela, tá? Então perpendicular ao plano XY, tá? E aí, o que a gente tem que dar, no nosso caso, da rotação bidimensional, é um ponto onde está posicionado esse eixo, tá? Ele está chamando aqui esse ponto, né, de XR e YR, é o nosso ponto de rotação. Então, dado esse ponto de rotação, os objetos rotacionam em torno desse ponto. Então, o objeto não rotaciona em torno de si.
A menos que o ponto de rotação esteja no centro do objeto, ele rotaciona em torno de si, tá? Se o ponto de rotação não está no centro do objeto, ele vai rotacionar em torno daquele ponto de rotação, tá? Isso é muito importante. Quando a gente for rotacionar, a gente tem que saber onde que está esse ponto de rotação para saber qual que vai ser o efeito da rotação, tá? Outro detalhe, se a gente especifica o ângulo de rotação maior do que zero, a rotação é anti-horária, tá? E se a gente especifica o ângulo menor do que zero, a rotação é horária, tá? Para facilitar, o que que a gente faz? A gente coloca esse ponto de rotação na origem do sistema de coordenadas, x, y, tá? Então, o ponto de rotação, aquele xr e yr, está no 0, 0, tá? xr é igual a 0, yr é igual a 0. Nosso ponto de rotação está igual a 0, então todos os objetos vão rotacionar em torno da origem, tá? Então, dado um ângulo de rotação, vocês podem ver aqui na figura, eu tinha um ponto com coordenadas iniciais x e y, dado um ângulo de rotação θ, as novas coordenadas serão essas aqui, x' e y'. O ponto foi rotacionado por esse ângulo θ, rotacionado em torno da origem, tá? Então, isso é muito importante. Esse daqui é o efeito final da rotação, tá? Se a gente rotacionasse 360 graus, eu teria uma circunferência aqui em torno da origem, tá? E agora, como é que a gente faz, dado um ângulo θ, como é que a gente faz para descobrir as novas coordenadas x' e y' do objeto após a rotação, tá? Então, eu quero rotacionar o meu ponto x, y por um ângulo θ. Como que a gente faz para chegar nessas novas coordenadas x' e y', tá? O que a gente tem que fazer? As informações que a gente tem são esse R, tá? Esse R aqui, como quando a gente aplica a rotação, né, como se a gente estivesse caminhando numa circunferência, essa distância do ponto à origem, ela se mantém, tá? Então, essa é uma informação que a gente tem. Esse R aqui continua sendo o mesmo, tá? Outra informação que a gente tem é o ângulo θ. A gente tem os valores iniciais, x e y, e a gente tem condição, a gente tem aqui também esse ângulo φ, tá? Então, usando essas informações, a gente vai descobrir as novas coordenadas x' e y', tá? Para isso, a gente vai usar cosseno e seno de θ mais φ e cosseno e seno de φ, tá? Então, θ mais φ está aqui, né? Cosseno de θ mais φ vai ser o quê? Lembra da definição, né? O que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a gente olhar aqui para cosseno de θ mais φ, quem é o cateto adjacente? É esse daqui. Cateto adjacente é x', tá? Então, cosseno de θ mais φ vai ser x', cateto adjacente, sobre a hipotenusa R, tá? Então, cosseno de θ mais φ é x' sobre R. E o seno de θ mais φ vai ser o quê? Cateto oposto, que é y' sobre R, tá? Então, a gente já sabe o cosseno e o seno de θ mais φ, tá? A gente também vai usar o cosseno e o seno de φ. O cosseno de φ é o quê? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa R, tá? E o seno de φ vai ser o quê? Cateto oposto y sobre a hipotenusa R, tá? Então, tudo isso está aqui nesse slide, tá? Eu tenho lá cosseno de θ mais φ vai ser x' sobre R. E aí, a gente isola o x'. X' vai ser o quê? R cosseno θ mais φ, tá? Seno de θ mais φ vai ser o quê? Y' sobre R. Isolando o y', o que a gente tem? Y' é igual a R seno de θ mais φ, tá? E aí, o que é cosseno de alfa mais beta? Cosseno de alfa mais beta é o quê? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. E seno de alfa mais beta é o quê? Cosseno alfa, seno beta, mais seno de alfa mais seno alfa, cosseno beta, tá? A gente substitui isso daqui aqui, tá? Então, cosseno de θ mais φ vai virar o quê? O x' vai ser R cosseno φ, cosseno θ, menos R seno φ, seno θ.
E o y' vai ser o quê? R cosseno φ seno θ mais R seno φ cosseno θ, tá? E aí eu tinha falado para vocês que a gente ia trabalhar com cosseno φ e seno φ. Da mesma forma a gente isola o x e o y, tá? Então o x é igual a R cosseno φ e o y é R seno φ. A gente substitui isso daqui aqui, tá? Então R cosseno φ passa a ser o x, tá? R cosseno φ é x, então x' vai ser o quê? X cosseno θ menos, aqui eu tenho que y é igual a R seno φ. Então vai ser x' vai ser x cosseno θ menos y seno θ, tá? E a mesma coisa aqui no y'. A gente substitui, então, R cosseno φ é o x, então y' vai ser x seno θ mais y cosseno θ, tá? E aí a gente chega, finalmente a gente tem condições de identificar as novas coordenadas de x e y, tá? A gente tem condições de identificar o x' e y', porque a gente conhece o a gente conhece o θ, então a gente consegue saber quanto que é seno θ cosseno θ, tá? E a gente conhece o x e o y, que são as coordenadas iniciais do meu ponto, tá? Então, essa daqui são as equações de rotação. A gente passa para a notação matricial, como que fica? Então, aqui, né, eu tenho essa daqui, que é a minha, eu vou chamar essa matriz de rotação. Então, a matriz de rotação bidimensional é essa daqui, tá? Por quê, né? O x' vai ser o quê? A gente faz o quê? Linha vezes coluna, né? Então, x' vai ser o quê? X cosseno θ menos y seno θ. Tô fazendo linha vezes coluna. E o y' vai ser o quê? Linha vezes coluna. Vai ser x seno θ mais y cosseno θ, tá? Que é exatamente o que está aqui. Então, essa daqui é a rotação em notação matricial, tá? Essa figura aqui tá com problema aqui nos meus slides, mas se vocês olharem lá nos slides que estão lá para vocês, aparece direitinho, tá? A gente também consegue fazer a rotação em torno de um ponto arbitrário, XR e YR. Lembra que lá no começo eu falei que a rotação é sempre em torno de um eixo de rotação, e esse eixo de rotação pode estar posicionado em qualquer ponto. Aqui, por exemplo, XR e YR, tá? Então, aqui ele mostra como fazer a rotação em torno desse ponto de rotação que pode estar em qualquer lugar, tá? Depois vocês vão chegar, eu vou mostrar para vocês, que para a gente fazer isso, bastaria a gente transladar esse ponto que pode estar posicionado em qualquer lugar, a gente translada esse ponto para a origem, aplica a rotação como a gente viu, e aí translada de volta, o efeito final vai ser o nosso objeto girando em torno desse ponto de referência, tá? Que vai ser exatamente essa equação aqui, tá? Vai ficar bem mais simples, tá?